Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito boa tarde, segunda-feira, como sempre eu dou essa mensagem, as segundas e as sextas, sexta-feira agora não foi possível, mas eu queria comentar com vocês fato bastante importante da palavra de Deus, desejando a você que você seja tocado pela unção, pelo poder do Espírito e tenha o seu entendimento, a sua visão, o seu discernimento, ampliado pelo dom do Espírito Santo. Amém, queridos? Ontem, lá no culto da ceia pela manhã, eu fiquei muito feliz, de ver a igreja cheia, nós celebramos. Eu senti, assim, muita presença de Deus no nosso meio. E não foi diferente no culto da noite, Os louvores, a palavra, a alegria, ela estava visível, E mais uma vez o Evangelho foi pregado, O Evangelho verdadeiro, bíblico, sem floreado, sem apelos, sem emotividade, mas aquele evangelho que é dirigido pelo Espírito Santo. Hoje, segunda-feira, eu estava aqui relembrando o dia de ontem na igreja, orando, a palavra da manhã do nosso culto de ceia e à noite sobre a primeira e a segunda morte, sobre o caminho, pregado pelos discípulos e por Paulo. E o pastor que estava ministrando, ele abordou assim de forma brilhante, sobre o caminho, o que vem a ser o caminho para nós, Nós sabemos que é Jesus, Continua sendo Jesus e será sempre o caminho que nós escolhemos para viver e para chegar ao nosso objetivo, como diz lá Paulo aos Filipenses, pela vocação soberana em Cristo Jesus. Esse caminho, a mensagem de ontem dizia que ele continua sendo achincalhado, desprezado, menosprezado, E isso é fato em nossos dias. E nessa manhã eu estava aqui lendo justamente Paulo, que na primeira carta aos Coríntios, e ele disse mais ou menos assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Isso saltou aos meus olhos, porque que Paulo estava dizendo essas coisas e que é mais importante, ainda diz nos dias de hoje, É preciso a gente contextualizar para entendermos essas palavras, A igreja de Corinto naquela época, ela é uma igreja que estava em crise, muita crise doutrinária, de comportamento, enfim. E eles dividiam-se em facções, e uns diziam que sou de Paulo, outros sou de Apolo, outros sou de Cefas, Inclusive ontem na mensagem foi citado isso. E nós podemos ver nessa primeira carta de Paulo, no capítulo 1, verso 12, que está realmente descrito isso. Agora, havia uma espécie de idolatria, eles admiravam líderes humanos, exaltavam a eloquência e a sabedoria deles, a forma como eles se comportavam na frente da igreja, ministravam a palavra, eram claros, eram metódicos, Na verdade, eles buscavam mesmo sinais e prodígios espetaculares, no meio dessa confusão, porque na verdade não era igreja, era uma confusão. E Paulo, ele, como doutrinador do Evangelho, da base da igreja, ele traz de volta o fundamento. Que fundamento é esse? A pregação da cruz. E eu digo para vocês, não a cruz como símbolo bonito, em joias, crucifixo, às vezes pendurados em cordões de ouro, ou até mesmo materializando a fé, nem tampouco como decoração da igreja, Mas eu entendo que
A pregação da cruz era aquela cruz brutal, sangrenta, escandalosa, vergonhosa, aquele instrumento de execução que tinha de mais humilhante, né, no Império Romano, e onde o Filho de Deus morreu como criminoso. Então, naquela época, né, no século I, pregar o Messias crucificado era absurdo total. Né? E eu creio que hoje também se tornaria absurdo total, nós não entenderíamos isso. Muita gente, quando eu digo nós, estou generalizando, muita gente não entenderia isso, não alcançaria, né, esse ato de Deus, né, esse favor de Deus. E Paulo declara esta mensagem, né? Louca é o poder de Deus, né? A sabedoria de Deus e a suficiência plena de Cristo para nos salvar. Eu comecei a meditar um pouquinho nesse texto de Paulo e veio ao meu coração 3 verdades tremendas, né? Claro que Paulo escreveu isso sobre esse fato ocorrido, né? E a pregação da cruz. A primeira verdade está no verso 18 de 1 Coríntios, capítulo 1, que diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Paulo aqui deixa claro a primeira verdade, ele divide a humanidade em 2 categorias tremendas, né? Com 2 características completamente opostas à mensagem da cruz. Para os que perecem, loucura, ou seja, tolice, absurdo, insensatez, e para os que somos salvos, poder de Deus. Ora, Paulo está entregando uma única mensagem com 2 reações distintas, né? Hoje eu diria que se nós estivéssemos, vamos dizer assim, de forma inicial também pregando a mensagem da cruz, e isso acontece, creiam nisso, né? Muitas pessoas não seriam divididas nessas 2 categorias, mas seriam divididas até que eu acho em mais categorias, né? Mais adiante, lá no capítulo 2 dessa primeira carta, Paulo ele parece que explica essa realidade, uma dualidade oposta, uma outra, né? E afirma que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas só se discernem espiritualmente. Sabe, quando a gente fala de loucura, a impressão que dá é de uma pessoa sem juízo, sem domínio, sem imputação de dolo, não é verdade? Mas a gente sabe que naquela época um império tinha caído e outro teve ascensão, né? Eu estou me referindo a gregos e romanos, né? Os gregos, nós sabemos, têm características filosóficas, científicas, matemáticas. Os grandes, né, matemáticos vieram da Grécia, os filósofos, né? Então, para os gregos, aquela crucificação, aquela mensagem da cruz, era um modelo de execução para escravos e criminosos. A filosofia grega ela exaltava a sabedoria, a beleza, o poder, né? Pregar que Deus se tornou homem e morreu em forma humilhante era uma loucura terrível, suprema, né? Como é que o divino, né, o ser poderoso, poderia sofrer? Como o eterno poderia morrer? Absurdo! Eles não conseguiam entender isso. Então, já para os romanos, que tinham substituído o poder dessa loucura, que já era loucura, diga-se de passagem, eram dominadores dos judeus, né, os romanos, e os judeus guardavam a lei de Moisés e afirmavam o que também está escrito lá em Deuteronômio 21, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ora, então para os judeus, crucificação provava que a pessoa estava sob maldição divina. Então a pergunta para eles era como o Messias, o ungido, o libertador, o prometido, o rei prometido, poderia morrer amaldiçoado numa cruz. Era um escândalo, né, inaceitável. Mas e hoje? O que se prega da cruz? Para você e para mim, qual o significado da mensagem da cruz?
Nós vivemos pela fé, meu irmão. Pela fé no Filho de Deus, amém? E Paulo diz assim, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Eu só chego a uma conclusão, né? O que o mundo chama de loucura, Deus chama de poder, né? O que o mundo chama, parece fraqueza, para Deus é força suprema. O que parece derrota é vitória completa, né? Questão de fé, e o meu justo viverá pela fé, diz o Senhor, né? E Paulo era tão firme em sua convicção de fé que ele afirmou que o que ele estava pregando era o Cristo crucificado, que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, na continuidade, nós vemos a segunda verdade quando Paulo diz que, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? A resposta é perdidos. Eles estão perdidos. Toda a sabedoria humana está perdida, não pode descobrir Deus nem salvar uma alma sequer. Judeus querem sinais, gregos querem sabedoria, ou seja, focos e objetivos diferentes, e não é diferente nos dias de hoje, né? Inclusive dentro das denominações, né? E por último, a terceira verdade explicada por Paulo, ele diz que a pregação da cruz é a suficiência de Cristo. Paulo descreve bem essa verdade, dizendo, vejam, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, esses é que são chamados. Olha, Deus pegou um bando de ninguéms, né, e transformou em alguéms. Ele transformou em alguéms em Cristo, né? Porque para que nenhuma carne se glorie, né, perante Ele. Se Deus salvasse apenas sábios, ricos, poderosos, eles diriam, nós somos inteligentes, nós temos riqueza, temos poder, nós somos capazes, mas quando Deus salva fracos, caídos, desprezíveis, fica claro, salvação é 100% graça e 0% mérito humano. Então, terminando essa pequena meditação, né, nós vemos aqui que Paulo lhe confrontou uma igreja dividida, orgulhosa, confusa, né, trazendo-a de volta ao fundamento. Qual era o fundamento? A pregação da cruz. E eu volto a dizer, não a cruz como símbolo sentimental, não a cruz como amuleto religioso, não a cruz como poder de Deus, né? Ou melhor, mas a cruz poder de Deus, né? A sabedoria de Deus e a suficiência plena de Cristo. E para você, meu irmão, o que representa a mensagem da cruz, né? Quando Jesus disse, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo e me siga. Pense nisso. Amém, queridos? Que teu coração seja clarificado, né, pelo Espírito Santo e possa entender o que seja a mensagem da cruz na tua vida. Amém? Olha, dê um like nessa mensagem, né, compartilhe ela com alguém, entre nesse canal, inscreva-se, isso é muito importante. Amém, queridos? Um beijo no teu coração. Até a próxima, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo.